Gente, eu vou começar, vocês ficam à vontade no café, porque esse tema aqui, normalmente ele gera mais dúvidas, tá? E como é minha especialidade, Construindo uma Sólida Previdência, é o nome que veio a ser o livro, tá? Alguns desses conteúdos aqui estão no livro também. Lógico que a gente não vai ter tempo de ver tudo, mas eu queria dar para vocês a introdução no curso de finanças básicas, tá? Porque eu acho que não vou conseguir entrar tanto na parte de investimentos hoje. Por que eu gosto de trabalhar esse tema aqui? Porque eu vou falar um pouco sobre mentalidade, decisão, vou explicar algumas coisas básicas para vocês. Sem saber isso daqui, a gente não consegue avançar para investimento. Tá? Isso são coisas básicas que, na minha opinião, tinha que ser ensinado dentro das escolas. Inclusive, eu estou perturbando pra caramba os vereadores aqui da cidade para a gente levar isso para dentro das escolas. Tá? Então vamos lá? Tem um poema que eu gosto. Eu, quando era garoto, escrevi um monte de poesia. Então, apesar de não ser meu esse poema aqui, mas enfim, ele pode comprar o dinheiro, né? O dinheiro pode comprar uma casa, mas não pode comprar um lar. Ele pode comprar uma cama, mas não compra o sono. Pode comprar um relógio, mas não o tempo. Pode comprar um livro, mas não conhecimento. Pode comprar um título, mas não respeito. Pode comprar um médico, mas não a saúde. Pode comprar o sangue, mas não a vida. Pode até comprar o sexo, mas não pode comprar um amor. Por que eu quis trazer esse poema aqui? Eu estou sempre falando sobre dinheiro. E eu não consigo desligar. Então, tipo assim, tudo que é oportunidade de ganhar dinheiro, eu estou sempre incentivando, estou sempre fazendo. Aí, talvez uma pessoa pode ter uma ideia errônea. Poxa, o Hugo só pensa em dinheiro. Não, cara, dinheiro é um meio, ele não é um fim, né? Só que se eu posso fazer dinheiro em determinadas oportunidades, por que não? Né? Bom, vamos lá. Qual é a diferença entre poupar e investir? Muita gente não sabe a diferença. Muita gente eu pergunto assim, e você investe? Eu tenho dinheiro na poupança. Não, isso não é investimento. Poupança é o mínimo do mínimo do mínimo do mínimo que o seu tataravô deveria ter feito. Eu tenho desde pequitinha. Você não. Eu queria muito ser herdeira, né? Mas aí. Não deu ainda não. Antes de mim, ninguém se programou e aí não sou herdeira. Mas assim, vou te dar uma mensagem para te consolar. Seus filhos serão herdeiros. Tá bom? Vamos lá. Poupar, gente, como o próprio nome dos diz, é guardar, preservar. Tá? Quem poupa está preocupado com o quê? Segurança. Eu vou guardar um dinheiro que se eu precisar numa emergência, né, eu tenho e tal. Agora, investir não. Investir é multiplicar. Quem investe está procurando crescimento, multiplicação, enriquecimento. Tá? Então, são duas coisas bem diferentes. Tendo isso em vista, vamos prosseguir. Por que eu devo investir? Né? Porque eu vou te explicar sobre investimento. Vou ter que te convencer primeiro o que o investimento pode fazer por você. Uma viagem, previdência, você não vai precisar do governo para ficar sobrevivendo com essa mixaria que eles pagam. Realizar um sonho, não dependendo do governo, isso é maravilhoso. Estudos, intercâmbio, por exemplo. Filhos. Eu, por exemplo, não tenho filhos. Sou doido para ter, mas já estou com 35. Mas eu botei na minha cabeça que se não for para dar uma qualidade de vida boa, se eu não puder ficar horas em casa com ele curtindo, não quero. Não quero. Respeito, entendo. Muita gente tem. Pode ser que eu esteja errado, dependendo do ponto de vista, mas eu prefiro sim. É porque a minha mãe, ela sempre foi autônoma, empreendedora. Então, para onde ela ia, ela me carregava. Então, eu fui para a escola só, acho que lá para o terceiro período, ou na alfabetização, sei lá. Então, eu pude conviver mais tempo com ela, por mais que esteja trabalhando. Isso para mim foi muito gostoso, foi muito prazeroso. Eu tenho um monte de lembrança legal com a minha mãe. Talvez a veia empreendedora tenha surgido daí. Então, para mim, isso é impagável. Então, se eu não puder fornecer isso para meu filho, trabalhando 12, 13 horas por dia igual eu trabalho, enfim, virou até um desabafo aqui, tá vendo? Aquisição de patrimônio também. Então, por que devo investir? Alguém tem mais algum motivo por que eu devo investir? Todo mundo tem alguma desses objetivos para realizar, né? Ser rico. Gente, o que significa ser rico? Andar de BMW, de Mercedes, ter uma grande casa, usar roupa de marca. Que se for um desses três, eu tô lascado. Você já ouviu a frase, quem olha para ela nem diz que é uma mulher rica? Eu, pelo menos, não tem isso. Quem olha assim não diz. Como mulher ainda é um pouco mais vaidosa. Com homem eu acho que é um pouco mais comum, né? Pô, quem olha pra esse cara não diz que ele é rico. Eu mesmo conheço um monte. Anda de chinelo, camisa de botão toda aberta no peito, né? Peito cabeludo, às vezes sem os dentes, barba pra fazer. Gente, aqui em Friburgo, né? 2 Barras, né? Terra da minha mãe, também conheço muita gente assim, que é simples, você não diz que tem tanto dinheiro. Antes de falar sobre isso daqui, eu vou falar pra vocês o que é a minha interpretação de riqueza, tá? Eu já pensei em várias coisas. Riqueza, poder fazer isso, poder fazer aquilo. Mas assim, para resumir tudo, para não prolongar, riqueza para mim, Hugo, é poder estar onde eu quiser, com quem eu quiser, fazendo o que eu quiser. Cara, isso resume tudo. Por mais que a gente goste do nosso trabalho, por mais que seja prazeroso estar aqui, com todo o respeito do mundo que eu tenho a vocês e agradecimento por estarem aqui hoje,
Vocês acham que se eu pudesse estar agora numa cabana, nas montanhas canadenses, em volta de neve, com a minha esposa, eu estaria aqui com vocês agora? Eu estaria nas Maldivas. Respeitosamente, não. Compreendemos. Então, assim, acho que, por exemplo, eu não riqueza pra mim é isso. Eu não ligo de ter uma mansão enorme. Eu fico pensando, pô, dá trabalheira, dá nada pra limpar. Ai, tem empregado. Não, eu prefiro ter uma casa boa, confortável. Tem que ter um quarto pra Sebastião e pro marido dela, pra ir lá jogar videogame com a gente. Mas riqueza pra mim é isso, é poder acordar sem despertador, que é um sonho da minha vida. Eu acordo 5h30 todo dia. Poder um dia acordar e falar assim, o que eu vou fazer hoje? Hoje eu tô com disposição, acordei bem, acho que vou ficar umas 2, 3 horas na academia, igual eu fazia quando era garoto. Pô, vou dar um gás lá na academia. Hoje eu vou lá pra 2 barras ver minhas tias lá. Hoje eu tô... Cara, é liberdade. Riqueza pra mim é liberdade. Sabe, eu não ficar a pé porque o carro tá sem manutenção, sabe? Coisas básicas assim que pra mim são riqueza, né? Conforto. Riqueza pra mim é conforto. Vamos lá, coisas que as escolas deveriam ensinar, se Deus quiser, eu vou perturbar até conseguir. Contabilidade, básica pelo menos, né? Pelo menos aqui. Alguém que sabe fazer imposto de renda sozinho? Eu não sei. Não. Eu não sei. Eu pago, não sei fazer. Controle financeiro, técnicas de negociação, como lidar com impostos, como montar um negócio próprio, como construir um patrimônio sólido. Nada disso a gente aprende na escola, né? Então, a minha função justamente é isso, é trazer esse material complementar que a escola, que o governo também poderiam ensinar, e nossos pais, mas não ensinaram porque às vezes não sabiam também, né? Por isso que muita gente sai da universidade e não segue. É uma das causas, né? Mas vai fazer outra coisa porque, sim, às vezes, com a concepção de que aquela área não dá dinheiro, não faz dinheiro. Mas, às vezes, aquela pessoa não tem esse preparo, né? Não tem esse conhecimento para transformar aquela habilidade em negócio. Perfeito. Como que a gente vê as pessoas se frustrando, né? Sim. Por falta desse conhecimento. Se for para a escola, caramba. E te falo mais. Eu, como sempre tive essa veia empreendedora, e meu sonho com 11 anos de idade era trabalhar. Muita gente tinha o sonho de ter uma namorada. Eu queria trabalhar, queria namorada, quero trabalhar, quero dinheiro. Engraçado, eu também. Queria ter. Não, nossa, meu primeiro emprego eu fui conseguir, eu cheguei a trabalhar com 11 anos assim, office boy, né? Faz isso, paga isso, compra não sei o que e tal. Mas eu fui começar meu emprego fixo com 15 anos, nessa distribuidora, que eu comentei pra vocês. E assim, foi um sonho realizado. Eu ganhava um salário mínimo, um pouquinho menos. Salário mínimo na época, ele estava 380, isso 2005, 380, 390, eu ganhava 350, 360. Só que eu só trabalhava meio período. Então eu sempre tive frente dos meus amigos. Então eu que instalei a internet a cabo na minha casa. Tudo isso assim, numa situação financeira muito simples, mas eu comprava minhas roupas, eu botei a internet na minha casa, eu comprei meu computador, meu videogame, minha primeira guitarra. Então isso é muito bom, essa sensação de liberdade é bom demais. Bom, vamos lá. Importância da educação financeira. Mais de 1 em cada 10, ou seja, 11% dos brasileiros perderam dinheiro em fraudes financeiras, principalmente com esquemas de pirâmide. Hoje os famosos tigrinhos, que tem bastante aí também. E 62% dessas pessoas ainda não recuperaram o dinheiro investido. Então a grande maioria nem recupera esse dinheiro que perdeu, né? Triste realidade. Os dados são da pesquisa Fraudes e Investimentos do Brasil, conduzida conforme a Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas, tá? E pelo Serviço de Proteção ao Crédito também, que é o SPC, quase 1.000 entrevistados em todo o país. Tem várias pesquisas, né? Mais de 70% das famílias brasileiras endividadas, tem saído muito nas notícias também. Então, enfim, os números são alarmantes. Tem, inclusive, a Loteria da Califórnia, nos Estados Unidos, que é a maior loteria do mundo. Eles fizeram uma pesquisa muito interessante, que a maioria das pessoas que ganharam prêmios milionários perderam tudo e ficaram até mais pobres do que eram antes, porque ficaram até endividados, por falta de educação financeira. Então, o problema não é ganhar dinheiro, é o que fazer com o dinheiro. Então, a educação financeira é a base. Eu quero saber como investir. Não, calma aí. Primeiro eu preciso aprender a lidar com o pouco dinheiro que eu já tenho. Na Bíblia, eu acho que tem até uma citação, né? Ser fiel no pouco e no muito te honrarei. Acho que dá para fazer uma espécie de analogia, né? Bom, significa sobreviver, dependência financeira, gente. Ou liberdade financeira também, um sinônimo, né? Sobreviver sem precisar trabalhar. Possuir uma ou mais fontes de renda que supram todas as nossas necessidades. Não precisando assim se preocupar com imprevistos, ganhos. Aí, em outras palavras, né, como eu disse, poder estar com quem eu quiser, onde eu quiser. Exemplo de independência financeira. Viver com a renda de aluguéis de imóveis. É uma forma, né? Eu trabalhei a vida inteira, ou herdei, independente. Tenho os meus aluguéis ali, meu sustento vem dali, beleza. Não preciso mais trabalhar. Show de bola. Viver com a renda de dividendos e juros sobre o capital próprio de ações ou investimentos financeiros, que é o que eu gosto de fazer. Bolsa de valores. O que acontece? Na Bolsa de Valores tem algumas ações, grande parte delas, que pagam um negócio chamado dividendo. Dividendo nada mais é do que uma pequena participação do lucro que a empresa tem.
Tá? Então eu invisto lá no Itaú, por exemplo. O Itaú ele vai ter o lucro dele, ele vai pegar e vai dividir grande parte daquilo com os acionistas dele. Tá? Então isso no futuro gera uma fonte de renda também. O engraçado é que, como eu disse, dá pra gente começar a investir com muito pouco dinheiro, né? Por exemplo, eu lembro quando eu comecei a investir, pouca coisa, né? 30, 40, 50. Eu lembro quando eu recebi o primeiro dividendo, 50 centavos. Falei, caraca, ganhei 50 centavos sem fazer nada. Que sensação gostosa. Dá uma sensação de riqueza, você vê, tipo, eu fiz nada para ganhar esse dinheiro. Pô, dá para comprar uma paçoca. Legal. Aí beleza, aí continuei investindo. Aí eu lembro quando tinha um croissant que eu gostava ali no centro, que era R$7 na época, né? Falei, poxa, dá pra comprar um croissant só com o dinheiro dos investimentos que eu tenho. Show de bola. Depois eu vi, eu falei, poxa, eu consigo pagar meu Spotify. Na época era, sei lá, R$14,90, R$15,90. Já dá pra pagar o Spotify. Pô, agora já dá pra pagar Netflix. Já dá pra pagar conta de luz. Dá pra pagar aluguel. O meu sonho é que um dia pague tudo e eu não preciso mais trabalhar. Então esse é o meu grande objetivo, né? Então é uma forma muito legal. Recomendo vocês estudarem, aprenderem um pouco mais. Nem todo mundo tem perfil para investir em ações, mas tem outros investimentos que são mais conservadores, que tem muito menos risco também, trazendo um bom retorno, tá? Ser dono de uma empresa, mas não precisar trabalhar nela. Por que eu especifiquei? Tem muita gente que acha que assim, eu sou milionário, não preciso mais trabalhar. Não, precisa, você vai na empresa. Ah, mas eu não vou na empresa todo dia. Mas vai. Você pode ficar 1 ano fora, 6 meses fora? Não, então você não é uma independência financeira se você ainda trabalha, mais que seja pouco. Tá? A não ser que tenha alguém tocando para você. Ah, meu filho toca lá para mim lá, manda o dinheiro para minha conta. Aí beleza. Possuir uma tal quantia de dinheiro que lhe permita sobreviver pro resto da sua vida. Por exemplo, eu gastar 10 mil por mês, eu tenho 1 bilhão na minha conta. Mesmo que não rendesse nada. Até eu morrer, eu não vou ter gastado esse dinheiro todo. É o mais difícil, né? Royalties de música, livros, inversões. Tem muitas coisas que pagam royalties pra gente. Também é uma forma de dependência financeira. Isso ilustra bem, né? Ganhar dinheiro sem fazer nada. Agora, como alcançar a independência financeira? Botei até a chave, né? Mudar a mentalidade, o famoso mindset que a gente fala. Mude a sua mentalidade, aprenda a pensar e viver como uma pessoa de mentalidade de rico. Eu comecei a observar e eu percebi que os ricos eles têm hábito em comum. Tem vários estudos. Napoleon Hill foi o primeiro que começou com esses estudos, né? O primeiro que eu acho que eu vi que ficou mais famoso, pelo menos, né? Primo Rico fez isso no Brasil quando ele começou também. Ele começou a entrevistar vários milionários no Brasil, acho que até fora do Brasil, para ver o que eles tinham em comum. E ele percebeu que eles pensam igual. A mentalidade deles é muito parecida. E os hábitos deles também são muito parecidos. Então, poxa, calma aí, eles ficaram ricos não porque eles nasceram ricos, mas porque eles tomaram atitudes que fizeram deles chegarem lá. Então, se você é pobre, vive e pensa como pobre, sua vida nunca vai mudar. Que é o famoso discurso vitimista do brasileiro. Ah, sou pobre mesmo? Ah, morre, fica tudo por aí. Já viu alguém que fala isso ficar rico? Não fica. O cara que é rico tem fome de pão duro, já perceberam? Não é que é pão duro. Por isso que ele tem dinheiro. Por isso que ele tem, mas não é nem porque ele é pão duro. Pensa comigo. Ele trabalhou, aí ele tá lá, ele trabalha, ele soa, ele passa 14 horas dentro da empresa, ele viaja, ele abre mão do tempo dele com a família e tal. Aí chega uma âncora na vida e fala assim, pô, você é rico, paguei você, tem dinheiro. Pô, cara, o cara fala, pô, peraí, eu tô pagando um preço danado, eu vou pagar a conta pra um cara que não quer pagar o preço pela vida dele, eu já tenho que assumir a minha, eu vou ter que assumir o dele. Com o tempo eu fui entendendo isso. Não, que o cara tá certo. E outra coisa, eu tentei colar com algumas pessoas ricas, né, que eu conhecia, e todas elas foram muito solícitas a me ensinar. Nunca ninguém me deu um centavo, mas todas elas toparam sentar na mesa comigo, trocar uma ideia, tomar um café, conversar comigo. E eu achei isso super legal. E depois eu comecei a pensar, falei, cara, o que eu aprendi com essa galera, eu tinha que pagar para estar na mesa com esse cara. Eu tinha que pagar ele pelo que ele me ensinou. Olha só que legal. Porque ele está cedendo o tempo dele para estar ali com a gente. Então, assim, esse tipo de coisa que o rico pensa, a gente pensa diferente. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer para ser rico é o quê? Pensar como rico. Então, parar de pensar como pobre. E quando eu digo pensar como rico, não é assim, vou comprar porque eu sou rico. Não é isso, tá? Não misturem minhas palavras, né? Não confundem minhas palavras, tá? Pensar como rico é pensar sempre em retorno. Vou comprar uma coisa. Isso aqui vai me trazer mais retorno financeiro ou vai só tirar dinheiro do meu bolso? Ah, vou comprar um iPhone. É bom ou ruim? Vou comprar o último iPhone, de última geração. Depende. Você vai usar para quê? Para tirar foto em frente ao espelho com a parede sem reboco atrás, que é o que a gente mais vê na internet. A parede está sem reboco, mas o iPhone é 15, né? Ou não, poxa, vou fazer mídia social. O iPhone é um ótimo celular para fazer vídeo, para fazer foto. É diferente. Ah, vou comprar um carro de 50 mil. É bom ou ruim? Depende, você vai comprar para quê? Porque o seu vizinho comprou um também? Ou porque não, poxa, eu vou trabalhar de Uber no final de semana, vou fazer mais uma grana, com a própria grana pago a prestação.
Você tá vendo que a cabeça do rico, ela pensa muito diferente da cabeça do pobre tradicional. Ele está sempre pensando, aquilo vai colocar mais dinheiro ou menos dinheiro. Lógico, ele pode comprar para ter conforto. Estou dizendo que rico não compra, não gasta dinheiro à toa, não é isso, tá, gente? Estou falando que o pobre, ele só pensa em gastar dinheiro com supérfluo. E o rico não. O rico, na maioria das vezes, ele está pensando em retorno, e ele, lógico, ele usufrui daquilo que ele vive, na grande maioria das vezes, né? Eu até lembrei de uma entrevista que eu vi de um grande empresário, ele falando dentro disso que você está trazendo, a importância da gente investir em conhecimento. Uhum. E aí ele pagou 300 mil reais por uma mentoria com o Flávio Augusto. Sim. Ele falou assim, cara, quando eu fui contratar esse serviço, eu falei pra mim mesmo, tô ficando maluco? Pagar 300 mil reais num almoço Eu vi isso. com um cara, viu? Eu vi. E aí ele completa e diz assim, uma coisa que o Flávio Augusto me falou, aumentou os meus lucros em 5 milhões de reais. Aí ele até disse que mentoria se paga, a mentoria paga, quer dizer, o resultado que você vai ter com o que você aprendeu na mentoria é que vai pagar aquele serviço que você contratou. Uhum. Contratar o Hugo, por exemplo, para qualquer serviço que ele traga na área de finanças, os resultados que vocês podem ter, ele ou qualquer profissional, né, Sim. da escolha de vocês. Bom profissional. O resultado que vocês vão ter vai pagar aquele serviço de sobra. Quando o cliente segue minhas orientações, sim, porque eu já peguei cliente também que faz o consultoria e não bota nada em prática. Né? Aí não tem. Mas eu já tive cliente, por exemplo, estava com 60 mil de dívida. Falei, não, olha só, essa dívida aqui, se você for lá renegociar, você consegue fazer dessa forma aqui. Ele foi... É porque eu tenho uma mentoria que ela dura 3 meses, né? E é de 15 em 15 dias a aula. Aí na outra quinzena ele falou, já consegui quitar 15 mil das dívidas sem fazer nada. Só com a renegociação a dívida já caiu em 15 mil reais. Aí eu já consegui desafogar, né, eles vão limpar o meu nome e tal. Falei, olha só que legal. Teve uma cliente que ela tinha uma rentabilidade de R$1.000, e com a orientação educacional que eu dei, ela passou a ter a rentabilidade de R$2.000. Na hora. Falei, pega o aplicativo aí que eu vou te mostrar agora como é que se faz. Ela foi, fez, seguiu a minha orientação, dobrou o rendimento dela. Paga a imediatamente. mentoria Não, a consultoria e ainda 200, sobra muito. a consultoria 250. Ela lucrou R$1.000 todo mês a partir dali. Esse quitou as dívidas. Teve um que eu fiz ele economizar mais de R$100 mil na compra de um imóvel também, com a orientação correta. Tem vários meios da gente fazer aquisição de um imóvel. Essa senhora, a última, agora eu posso citar também, coitada, o fundo de investimento dela, eu falei, resgata esse fundo de investimento, que está lá no banco, a gente vai aplicar ele de uma forma que ele fique diversificável. Aí eu falei com ela, quer deixar herança para alguém e tal? Quer. Então tá bom, então a gente vai fazer um seguro de vida para não poder, para a pessoa ter porque o dinheiro vai para inventário, né? Quando fica para inventário você não consegue tocar, fica lá. Então muita gente cria um patrimônio legal, mas esquece de fazer um seguro de vida. Aí os parentes, quando não conseguem acessar aquilo ali, precisam pegar dinheiro emprestado para poder fazer o inventário. Todo mundo já viu isso acontecer? Eu vejo aos montes. Eu vejo aos montes. Então o seguro de vida ele é muito ideal. Então assim, tem muitas formas que eu posso auxiliar, né? Trazer um retorno, com certeza. Por que os ricos ficam sempre mais ricos? Já perceberam isso? Entra uma crise danada. Quem é pobre fica mais pobre, mas quem é rico fica mais rico. E outra coisa também é que rico atrai rico. Rico atrai rico. Geralmente rico casa com rica e... Ó, vou te falar, ó, eu vim da origem bem humilde, minha esposa, respeitosamente fala da origem, acho que até mais humilde ainda do que a minha, porque são muitos irmãos e tal, ela passou acho que até mais dificuldade que eu. E olha que eu já morei de favor, já passei em casa de coisa doida já. Só que a nossa mentalidade é idêntica. Nossa mentalidade é idêntica. Tudo que a gente conquistou junto, assim, é por causa da mesma mentalidade, sabe? Então, assim, eu uso muita gente como exemplo. Cara, se a gente consegue, todo mundo consegue. Não tem como. Né? Bom, a mentalidade pobre. O pobre, ele tem só uma fonte de renda. Só uma. É só o trabalho dele. Ah, não, tô trabalhando, tá bom. Parou de trabalhar. Ah, tô no seguro, tá tranquilo. Tô no seguro, tá tranquilo. Acabou o seguro. Não, eu consegui um empréstimozinho, minha mãe vai me ajudar esse mês. O pobre, ele é assim. Gasta somente com passivo. Passivo é o quê? Coisa que tira dinheiro do meu bolso. Tá? Fazem dívida para adquirir passivos. Ou seja, eu vou pegar um dinheiro emprestado para comprar um iPhone, eu vou pegar um dinheiro emprestado para trocar de carro, vou pegar um dinheiro emprestado para comprar aquela blusinha. Ou não, então, normalmente a pessoa faz o quê? Ela passa no cartão, não consegue pagar o cartão, aí pega dinheiro emprestado para pagar o cartão, né? Não se interessa por educação financeira. O que eu mais vejo é isso, a gente que precisa, cara, você vê que a pessoa precisa de educação financeira, não se interessa por educação financeira. Tá? O rico, ele nunca para de estudar finanças, nunca para de aprender sobre forma de ganhar dinheiro. O rico, ele ouve um negócio chamado consórcio. Pô, vou estudar esse negócio aí para ver o que eu posso usar. Ele ouve falar sobre ações, ele estuda. Ele ouve falar sobre fundos imobiliários, né? Leilão. Tudo que envolve ganhar dinheiro, como melhorar o patrimônio, ele vai lá e dá uma estudada. Não sai fazendo cabeçada igual o pobre, porque o pobre é assim. Dá para ganhar dinheiro fácil? Amanhã? É tigrinho? É aposta? Adora, né? Mentalidade rica. Ele cria várias fontes de renda. Tá? Investe parte dos ganhos. Então, olha só, eu ganhei R$1.500, eu vou guardar, eu só consigo guardar R$50, mas eu vou ter disciplina todo mês, eu vou guardar R$50, que é o que eu consigo guardar hoje.
Você concorda com isso que você está falando de ter várias fontes de renda? Eu acho isso ótimo e já disse isso para elas. Mas eu ensino para elas que estrutura uma coisa e depois começa outra. Sim, Estrutura uma coisa e depois começa outra. Você concorda com isso? concordo totalmente. Discorda, fica à vontade. Não. Olha só. Na verdade, tem duas coisas que eu vou falar a respeito disso. Primeiro, todo mundo aqui ou está começando ou tem pouco tempo, levando em consideração que ainda dá para aumentar, dá para escalonar o trabalho de vocês. Uma vez isso estando estruturado, lógico, o que eu posso fazer com esse dinheiro? Qual é o melhor investimento que tem? Eu posso investir em ações, por exemplo, eu posso investir no imóvel ou eu posso investir e fazer uma ampliação na minha empresa. Qual é o melhor investimento que tem? É sempre investir em vocês. Mas nada impede de... Fiz R$ 500 de lucro, R$ 100 eu vou botar para construir uma fonte de renda passiva, que é o famoso ganhar dinheiro sem precisar trabalhar, e R$ 400 eu vou investir em mim. Então, não necessariamente uma coisa substitui a outra, tá? Lógico que, é o que eu disse, o potencial de ganho que você tem tendo uma empresa é sempre maior do que o que o investimento vai te pagar, tá bom? Então, a mentalidade rica é isso, várias fontes de renda. Gente, eu tenho muitas fontes de renda, só que eu não consigo viver de nenhuma delas separadamente, não chego nem perto. Mas quando elas se complementam, eu tenho o meu sustento. Qual é o meu objetivo? Que a fonte passiva, esse dinheiro que eu ganho sem trabalhar, ele vai crescendo cada vez mais para eu não precisar trabalhar um dia. Mas entre isso, eu não estou fazendo pós-graduação todo ano? Não estou fazendo curso? Estou sempre fazendo, estou sempre lendo livros? Ou seja, estou investindo em mim, no caso de vocês, na própria empresa, mas, ao mesmo tempo, investindo aqui devagarzinho, de grão em grão, tá? E a renda passiva, a fórmula dela, a fórmula matemática dela, o exponencial dela é o tempo. Ou seja, quanto mais tempo, melhor. Então, vamos pegar uma pessoa de 50 anos e falar assim, eu quero me aposentar daqui a 10, daqui a 15. É um desafio muito maior. Não sei que a pessoa ganhe muito bem e consiga abrir mão de grande parte desse ganho. Agora, se eu pego um garoto de 16 anos e fala comigo assim, 16, 18, eu quero me aposentar. Com 40 anos, bom, beleza. Sou o cara certo para você, vou te deixar milionário, devagarzinho, sem você fazer muito esforço ainda. Alguém aqui tem alguma noção? Vou dar um exemplo aqui. Vou usar como exemplo 30 anos, que normalmente é o tempo que a gente trabalha, né? 30, 35 anos, dependendo. Que a gente fica no mercado de trabalho. Vocês têm noção de quanto você precisa investir por mês para ficar milionário em 30 anos? Chuta o número. Chuta, Mari. Chuta o número, pode chutar. Não tem problema. Milionário? Para ficar milionário. Milionário, eu tô falando aqui de 1 milhão, 1 milhão e 200. 600 mil. 600 Não, por mês. Por mês? reais. Você. Vamos brincar. 300. Uhum. R$ 500. Isso Bom. não saiu da minha cabeça, não. Eu ouvi um Tá. cara falando Eu isso. também. Ah, você? R$ 500? 500 a 600 reais. Você? Eu vi um vídeo. É, eu acho que eu chutaria isso. Eu ouvi o Nigro Tá. falando isso. Para uma rentabilidade de 1% ao mês, vocês querem saber o valor exato? 300. R$300? Se você investir R$300 por mês, isso eu estou falando da rentabilidade de hoje, tá? Lógico que a rentabilidade é algo que com o tempo ela vai mudando, às vezes vai render mais, às vezes vai render menos, dependendo do tipo de investimento, da composição que você tem. Estou dando um número assim básico. Se você conseguir manter 1%, que não é tão difícil, tá? No Brasil não é tão difícil. Mas se eu conseguir fazer meu dinheiro render 1% ao mês Mas isso durante 30 anos... E estou dando como exemplo assim, a rentabilidade. Mas aí o que? Em poupança? Não, Não. poupança nunca dá 1%. Poupança é 0,5%. Mas Poupança na investir metade. da onde? Então, você Ó, está hoje o CDB dá isso. Hoje um fundo de investimento atrelado 100% do CTI. Tem ações que pagam esse dividendo. Tem fundo imobiliário que paga esse dividendo. Tem tesouro pré-fixado que está pagando mais do que isso até. Então, sim, tem vários investimentos, tá? Independente de qual seja. Estou só usando como exemplo a rentabilidade. Por que eu estou usando esse exemplo para vocês? Porque R$300, talvez hoje, seja inacessível para vocês. Mas eu não acho que é impossível para ninguém. Por quê? Quando eu comecei a investir, eu não tinha dinheiro. Não sobrava dinheiro do meu salário. O dinheiro ia todo para faculdade, moradia, custos, né? Normal, que todo casal tem. Então o que a gente começou a fazer? Renda extra final de semana. Vamos trabalhar de garçom no final de semana. E a gente conseguiu juntar 300, 400, tinha mês que sobrava até mais. Entendeu? Teve mês de eu investir R$30. Depois eu falei, cara, não dá, eu não vou ficar rico assim, preciso fazer alguma coisa. Daí eu criei essa estratégia de renda extra. Vou fazer renda extra, tudo que eu conseguir com renda extra, eu vou investir. E eu comecei a criar várias rendas extras. Minha esposa começou a fazer sacolé, sanduíche natural, bombom, alfajor, mais o quê? Acho que na Páscoa fez ovo de Páscoa, panetone no final do ano. Trabalhando de garçom, eu dando aula particular de inglês. Então, assim, tudo que a gente arrumava de renda extra era para investir. Pô, não estou sobrevivendo com o que ganho de salário até agora.
Aí eu vou fazer renda extra, vou gastar renda extra também? Não, então assim, meu salário não dá. Beleza, então cria uma renda extra ou aumenta a sua própria fonte de renda para você conseguir investir esses R$300. E R$300, falou, mas daqui, eu ouço muito isso, mas daqui a 30 anos 1 milhão não vai ser mais tanto dinheiro. Há 30 anos atrás era dinheiro? Hoje ainda é? 1 milhão ainda é? 1 milhão, 1 milhão. E assim, vamos levar em consideração o seguinte, daqui a 5 anos, você não vai estar investindo mais R$300. Pô, eu estou conseguindo investir 400, 500. Daqui a 20 anos, você está investindo R$1.000 por mês. Então eu estou falando de R$300 por mês para chegar a 1 milhão daqui a 30. Só que quanto mais você investir, muito mais rápido você vai chegar a 1 milhão ou, em 30 anos, você vai ter muito mais dinheiro. Tá? O que eu quero dizer? Que R$300 eu não acho que é impossível para grande parte dos brasileiros. Tá? Então, realmente, a gente não chega porque a gente não tem disciplina, a gente não tem constância, a gente não tem educação financeira, tudo isso que a gente falou na aula passada aqui. Tá bom? Como enriquecer e me tornar uma pessoa bem-sucedida financeiramente. Bom, a gente precisa primeiro estruturar a base do conhecimento. Pode passar, Paty. Primeira coisa, a gente tem que entender a diferença de renda ativa para renda passiva. Eu acho que ficou claro, mas eu vou recapitular com vocês. Renda ativa, eu estou trabalhando ativamente em troca de dinheiro. É o famoso CLT. Eu trabalho e ganho dinheiro. Se eu faço consultoria, é a mesma coisa. Estou fazendo consultoria, estou trabalhando, estou trocando meu tempo por dinheiro. Basicamente é isso, trocar tempo por dinheiro. Renda passiva é o quê? Eu trabalhar sem fazer nada. Tá bom? Bom, primeiro ensinamento, tenha várias fontes de renda, como eu disse. Uma coisa não elimina necessariamente a outra. O fato da gente querer crescer a nossa empresa não elimina essa fonte de renda extra que a gente vai criando devagarzinho, por mais que seja um valor simbólico. Mas para a gente criar esse hábito, sabe, você senta, na consultoria financeira normalmente eu faço isso, quanto que você está disposto a abrir mão da sua rotina hoje para você conseguir investir? Eu consigo investir R$300 por mês tranquilo. Tá, mas você quer aposentar daqui a 30 anos ou daqui a 20? Não, cara, daqui a 20. Então vamos ver aqui dentro do seu orçamento o que a gente pode fazer para abrir mão para a gente poder investir um pouco mais. Hugo, você vai sair. Tem muita gente que não me contrata porque acha que eu vou sair cortando tudo, igual nutricionista, né? Você não pode comer mais nada. Então você pode gastar mais nada. Hugo, não vai deixar eu comer mais fora? Não, olha só, eu peguei cliente que alegava não ter dinheiro para investir. Eu ganho 2.000 e pouco reais, é um mecânico. Ganho 2.000 e poucos reais por mês, não sobra dinheiro para investir. Eu falei, você bebe? Eu bebo, adoro. Bebo. Quanto que você gasta por semana, mais ou menos? Uns R$150 por semana. R$150 por semana. R$600 por mês de cerveja. Gasto por aí, R$500, R$600 por mês de cerveja. Eu não tenho dinheiro para investir. Mas eu posso parar de beber e tal. Eu falei, não falei para você parar de beber. Mas não pode beber metade do que você bebe. Você tem que beber um amarrado com 12, não pode beber 6 latas ao invés de beber 12. Você não pode beber de 15 em 15 dias. Então o problema é que a gente quer ter tudo sem abrir mão de nada. Né? Então assim, eu poderia andar com um carro melhor? Poderia me vestir um pouco melhor? Eu poderia de repente fazer viagens? Poderia. Entendeu? Mas assim, eu estou abrindo mão. E não é que não me dói pra caramba. Né? Ter que abrir mão muitas vezes de estar com a família porque eu estou trabalhando. Né? Mas é um preço que a gente tem que pagar se a gente quer alcançar esse objetivo. Certo? Pode passar. Tem até um ditado, né? Não coloque todos os ovos na mesma cesta. Gente, Salomão falava isso na Bíblia 3, 4 mil anos atrás, ele já ensinava isso. Né? Hoje em dia os influencers falam com a boca cheia, né? Diversifique seus investimentos. Isso é ensinamento milenar. Né? Quite todas as suas dívidas antes de investir. Lógico que tem aquela exceção que eu falei para vocês, que é aquela questão, a dívida está controlada, eu consigo pagar todo mês a prestação, já tentei renegociar, eles não vão baixar os juros, então beleza, vai pagando desse jeitinho aí, o que sobrar a gente vai investir. Tá? Estou dando uma corridinha aqui porque eu queria dar essa introdução do meu curso de finanças, tá? Eu queria dar essa introdução para vocês também. Juros compostos, alguém já ouviu falar? Alguém não sabe o que é? Sei. Juros compostos? Alguém arrisca? Juros compostos é o famoso juros sobre juros. Por exemplo, você tem uma dívida de R$100 no banco e os juros dela é 10% ao mês. Então 10% de R$100 é R$10. Então mês que vem, se eu não pagar, minha dívida é 110. Só que no outro mês, se eu não pagar, não é 10% mais de 100, é 10% de 110. Porque eu também não paguei mês passado. Então é os juros sobre os juros do mês passado também. Entendi. Cartão de crédito, por exemplo, cheque especial. É os juros sobre juros. Entendeu? Então, se a gente pegar o cartão de crédito e aceitar fazer que nem eles propõem. Terrível. Dividir. Terrível. Só que não adianta, porque ali as coisas já estão divididas. Então, se você dividir, aí vira uma bola de neve. Pelo menos eu penso assim. É a bola de neve. Você usou uma ilustração perfeita. Os juros sobre os juros, ele nada mais é do que uma bola de neve que vai crescendo cada vez mais e mais. Uma coisa é os juros simples. Por exemplo, eu tenho um investimento de R$100, ele me dá 10% ao mês de juros simples. Então, todo mês ele vai ser R$10. Já virou 300, mas continua rendendo os R$10 por mês. Os juros compostos não, é os juros sobre juros.
E isso nos investimentos é maravilhoso. Isso daqui nas dívidas é o pior pesadelo do ser humano, tá? Mas quando ele está trabalhando para a gente, ele é maravilhoso. Quando eu falei para vocês R$300 por mês, em 30 anos, vocês vão bater 1 milhão, 1.200.000, isso não é o valor que vocês colocaram. Isso é só a rentabilidade. A maior parte desse valor é a rentabilidade, é os juros que ele deu. Foi juros sobre juros, tá? Eu não lembro de cabeça quanto foi o aporte, mas eu acredito que eu chuto ali em torno dos 200, 300 mil reais que vocês aportaram e o resto tudo foi juros, tá? Então, os juros compostos é assim. Ah, ele é terrível. Não, como nosso inimigo ele é terrível, mas como amigo ele é o melhor amigo que a gente pode ter. É a 8ª maravilha do mundo, tá? Pode passar. Eu falo um pouquinho sobre consórcio e financiamento, porque como eu trabalhei em banco, eu sou uma pessoa que eu tinha muito preconceito com produto de banco. Por quê? O banco, eles prostituíram todos esses produtos. Para poder bater meta, eles saem empurrando isso para todo mundo. Eu tive uma cliente que foi assim, a gota d'água para mim de trabalhar no banco, uma idosa, que ela falou, calhou de naquele dia eu estar no caixa e ela cair no meu caixa. Ah, sacar a aposentadoria é tão pouquinho, né? Não sei por que todo mundo recebe um salário mínimo e eu recebo só isso daí. Aí eu, dona Maria, peraí, presta seu cartãozinho, deixa eu dar uma olhadinha para a senhora. Abri a ficha dela lá, puxei, tinha 6 seguros de vida na conta dela. 6 seguros de vida, 6. Tinha até seguro pet, ela nem tem pet. Aí, eu até brinquei e falei, não, o pessoal deve estar achando que você é uma gatinha, que é um seguro para cada vida. O gato tem 7 vidas, né? Aí fui, cancelei os seguros dela e tal. Aí, ela é uma pessoa que pegou a versão seguro. Quanto com uma mulher dessa pra querer saber de seguro? Então, o pessoal do banco, ele empurra, não tá nem aí. A grande maioria, sim, tá? Fala, não tô nem aí. Trabalhei em banco, eu vi que você, não cabe nessa mão aqui a quantidade de gente honesta que eu vi dentro daquele lugar. Tá? Tem, mas eu acho que cabe aqui. Eu acho, porque assim, eu tô falando de 20 funcionários que tinha lá dentro, eu acho que cabe aqui. Até quando vem alguém me tirar uma dúvida, fala, vai lá e procura fulano. Porque assim, é terrível, cara. O pessoal, eles fazem a leitura, vê o idoso assim, fala, cara, esse aí não lê, tô vendo que ele tá perdido, fica assim, não sabe nem bater uma senha, fica pedindo a gente pra bater senha, é esse aí. Aí eles vão e botam um monte de seguro, um monte de produto ali. Eles fazem assim. O pessoal que não tem mãe, não tem pai, enfim, né? Eu fico nervoso só de falar, dá pra ver, né? Tem mãe idosa, cara, pelo amor de Deus. Mas eu vou usar um outro exemplo agora. Teve um cliente que foi lá no banco, caiu na minha mesa de atendimento no dia, eu vi o cara lá, fortão, né? Falei, pô, amigo, você treina e tal? Ele, sou professor de jiu-jitsu. Eu falei, pô, legal. Ele tava com a esposa e tinha 3 filhos. Um nenenzinho, inclusive. Eu falei com ele assim, você é autônomo? Ele foi lá pra fazer, nem lembro o quê. Você é autônomo? Aí ele, sou. Não tem carteira assinada, trabalho nas 5 academias diferentes. Eu falei, cara, sua esposa trabalha? Ela, não. Eu falei, cara, se acontecer alguma coisa contigo, o que você vai fazer com esse monte de filho aí? Sua esposa? Ele, pois é. Eu falei, você tem uma reserva financeira boa? Ele, não tem não. Eu falei, cara, você precisa de um seguro, cara, pelo amor de Deus. Aí ele falou, não, segurinho de vida, né? Eu falei, eu tenho que fazer, porque né, a gente nunca sabe dia de manhã se sofrer um acidente. Eu falei, não, tem seguro que é em vida. Se você ficar desempregado alguma coisa por causa de algum acidente e tal, você consegue receber um dinheiro, como se fosse um seguro-desemprego. Então tem muito seguro bom. Eu fui, fechei um seguro para ele lá, que na época era tipo 30 e poucos reais por mês. Não é uma coisa que pesa tanto o orçamento, e ele protegeu toda a família dele. Então assim, no Brasil a gente tem muito preconceito. Mas por quê? Porque prostituíram pra gente. Por que a gente acha que investimento é pirâmide? Eu passo por isso até hoje. Gente, eu tenho amigo meu, melhor amigo meu, que não quer investir, que nunca me perguntou sobre investimento, porque acha que é tudo pirâmide. Que acha que é tudo jogo do bicho, sei lá o que a pessoa acha, mas não quer aprender também. Porque tem esse preconceito, porque esse pessoal estragou isso pra gente, tá? Consórcio e financiamento, a mesma coisa. Vou comprar uma casa financiada, vou pagar. Hoje, com a taxa de juros vigente, vocês vão pagar entre 2,5 a 3 imóveis. Ou seja, vou comprar um apartamento de 100 mil, financiado em 30 anos pela Caixa, você vai pagar ali aproximadamente 300, 350 mil reais no final das contas, tá? Vale a pena ou não vale a pena? Depende. Vou dar um exemplo para vocês. Eu moro aqui no Califórnia, eu pagava 900 reais de aluguel. Agora eu pago 900 reais de prestação do apartamento que é meu. E a prestação não vai subir, o aluguel subia todo mês. No meu caso, valeu a pena. Entendeu? Se eu não quiser ficar ali, eu posso alugar. Então ele depende muito, tá? O que é perigoso é o seguinte... o que acontece muitas vezes. Pô, eu tenho condição de morar num lugar maneiro. Aí a pessoa paga 500 reais de aluguel e compra uma casa para pagar 1.000 de prestação. Ela antecipa o sonho, lembra que a gente falou disso? Antecipar o sonho. A primeira oportunidade que ela vê que ela consegue pagar a prestação de uma casa melhor, ela compra. Só que ela esquece que a casa melhor, agora tem quintal. Então eu vou querer ter um cachorrinho, que agora tem um quintal, né? Sempre quis ter um cachorrinho. Aí cachorro, veterinário, vacina, ração. Beleza. Aí ela conseguiu, a casa tem uma churrasqueira.
Você vai ter uma casa com churrasqueira e não vai fazer churrasco? Não vai querer chamar seus amigos, sua família para fazer um churrasco? Então, assim, vocês estão entendendo? A pessoa, ela não vê o total, ela não vê o todo. Então, você compra uma casa, você vai comprar uma casa maior, envolve outros gastos. Você vai trocar de carro, seu carro, de repente, vai ser um carro melhor, o IPVA vai ser mais caro, o seguro vai ser mais caro. Você não vai querer deixar ele na rua em qualquer lugar, você vai querer pagar um estacionamento. Enfim, né? Então, o consórcio e o financiamento são boas ferramentas, sim. Na consultoria, a gente vê se faz sentido ou não para o momento de vida que você está, para a sua renda, para o orçamento que cabe no seu bolso, tá? Mas são boas ferramentas se usadas com sabedoria. Usa um exemplo aqui muito legal. Normalmente o rico, o pobre, né? Recebeu um aumento, opa, consigo pagar a parcela de um carro melhor. Tá? Ignore o carro. Eu consigo passar, pô, R$500 de aumento, vou pagar a parcela de um carro melhor, dou o meu de entrada e pago R$500. Só que, principalmente quando é primeiro carro, né? Valor da parcela, combustível, seguro, IPVA, licenciamento, DPVAT, depreciação, manutenção, pedágio, estacionamento, lavagem e multa. Ninguém pensa nisso quando vai comprar carro. Eu conheço alguém. Só vê isso aqui. Só vê isso aqui, é o valor da parcela. Tá? Então, é isso que eu convido vocês a fazerem. Tudo que vocês forem comprar, gente, não é para ficar pão duro, é para ser inteligente. Pô, faz sentido, cara. Pô, eu tenho 5 casacos, eu vou comprar mais um? Eu tenho 10 pares de sapato, né? Mulherada. Eu vou comprar mais um par de sapato? Né? Com a minha esposa, eu brinco com ela. Não, tudo bem, vamos comprar. Dou, vamos ir. Vamos pegar algum, então vamos doar, vamos fazer um bazar, vamos vender, né? Pode passar a parte. Então, fica aí a reflexão. O mesmo vale para imóveis. Antes de financiar um imóvel pelo banco, você faz essa pergunta. Eu quero ter uma casa própria, apartamento próprio. Por quê? É a cultura do brasileiro. Impõe isso pra gente, que a gente tem que ter. Não acho errado. Eu não estou nem na questão do certo e do errado. Então, é mais a questão do momento. Agora. Porque eu vejo muita gente nova se lascando por causa disso daqui. Tá? Realmente preciso? Estou ciente de todos os riscos, variantes e taxas. Faça também simulações não só da prestação, mas dos juros pagos anualmente, mensalmente. A gente tem que simular tudo isso daqui. A minha eu não coisa não, a minha não comprei por banco não. Comprei diretamente. Comprou direto, né? Show de bola. Até uso um exemplo aqui, deixa eu falar um pouquinho sobre casa própria, porque a sociedade é assim. A gente está adolescente aí, a namorar quando? Já arrumou uma namorada? 18 anos. E aí? Faculdade, hein? Vamos fazer uma faculdade, beleza. Tirar a carteira e fazer a faculdade, né? 18 anos é o clássico, né? Aí, beleza, ó, tem que casar, hein? Pô, tá rolando essa menina, ó, 5 anos namorando, tem que casar, hein? Aí casou, e aí, cadê o filhinho? Onde é que você vai trazer? Ah, tem que fazer filho, tem que trazer um filhinho, né? Vai ajudar? Vai pagar o plano de saúde do meu filho? Né? Então, assim, a sociedade impõe tudo isso pra gente, e impõe isso daqui também. Comprar uma casinha, você tem que ter um terreno, você tem que ter uma casa, não tô falando que é errado. Mas por que eu não posso ter uma empresa? Eu tô com 20 anos, eu quero abrir uma empresa, não quero ter uma casa, eu quero abrir uma empresa. Quero fazer um intercâmbio, quero realizar meu sonho de ir pra fora. Vai que eu gosto, vai que eu fico lá, vou pra um país melhor. Então, por que a casa? Por que nesse momento? E outra coisa que eu vejo muito acontecendo também, que eu já tirei de ideia algumas vezes. Paty tá com quantos anos? 27? Não, você tá com cara de sacanagem. É porque ela tem 10 anos a menos que eu tenho 35. A Paty, com 25 aninhos, com cara de 29. Sacanagem. A Paty, ela chega pra mim e fala assim, Hugo, quero comprar uma casa agora, comprar uma casa própria. A gente já conversou sobre isso, inclusive, né? Você sabe onde você vai estar daqui a 5 anos? 10 anos? Trabalha, a gente não sabe onde a gente vai estar trabalhando, onde a gente vai estar... O marido dela é um cara ambicioso, gosta de estudar finanças também. Daqui a pouco, sei lá, o cara vai para São Paulo trabalhar no mercado financeiro. Aí vai comprar uma casa aqui. Dependendo de onde está essa casa, quanto tempo você vai demorar para vender ou para alugar? Eu, se for comprar uma casa, vou comprar uma casa no meio do mato. Era o meu sonho, só que não, comprei um apartamento aqui, nos prédios, porque ali é fácil de alugar, ônibus na porta, perto de tudo. Então, assim, sabe, tem que ser tudo friamente calculado. Você não sabe nem... Aí eu vou comprar... Eu cometi esse erro, tá, gente? Tô falando aqui, mas eu já cometi esse erro, então tô falando por experiência própria. Eu comprei um apartamento no alto do Cascatinha, na montanha Pedra do Imperador. Não tem ônibus, não tem nada. Em cima da montanha, você chega assim, acabou a montanha. Né? Você vê Friburgo, é coisa linda, maravilhosa, era sossegado, seguro e tal. Só que eu trabalhava no galpão da Siltur, Conselheiro. Lá naqueles galpões que tem ali. Em horário de pico, demorava 1h15 para chegar. E era 17 quilômetros da minha casa lá. Aí depois ainda ia para a faculdade. E minha esposa, na época, morava no Cordoeira. Eu rodava muito, cara. Então meu custo de carro também era muito alto. Então a gente compra, a gente não pensa nessas coisas. Cara, eu vou atravessar a cidade todo santo dia, vou pegar trânsito todo santo dia, sabe? Então só assim, reflitam antes de tomar as decisões. Se precisar de uma ajuda, Hugo, eu tô cansado demais para pensar, me ajuda. Vamos marcar consultoria, me ajuda a fazer essas contas direitinho para eu ver se compensa ou não compensa. Tô aqui para isso. É a questão da oportunidade. Muitas vezes não é o momento, mas a oportunidade que apareceu às vezes não aparece 2 vezes, né? Isso acontece muito também. Inclusive com o estúdio aconteceu isso, né? O estúdio era de outro proprietário, ele ia fechar ali e ir embora.
Eu já estava com 2 empresas na época e o banco me chamou, 2 meses depois para poder trabalhar lá. Só que apareceu a oportunidade de eu comprar o estúdio. Eu achei que valeria muito a pena. E hoje, olhando para trás, eu não me arrependo. Apesar de todas as dificuldades, eu conheci muita gente legal, aprendi, me conectei bastante. Né? Então, sim, foi uma oportunidade que apareceu. Não tem isso também. Mas até para isso, qualquer coisa também, estou à disposição para ajudar vocês, tá? Passos para enriquecer, viva uma vida minimalista. Alguém já ouviu falar em vida minimalista? Já? Ou minimalismo? Eu vi um vídeo uma vez com um cara riquíssimo. Ele só tinha 3 peças de roupa e porque ele não queria perder tempo pensando no que ele vai vestir. Isso é vida minimalista. Ele tinha uma rotina assim, acordava 4 horas da manhã, colocava aquela roupa para malhar, tomava banho. Isso é vida minimalista. Isso é vida minimalista. Anotem aí, eu vou fazer uma recomendação para vocês. Tem um documentário na Netflix, quem tem Netflix e puder assistir, Minimalismo Já. Eu acho que é um documentário de 40 minutinhos, 50 minutinhos. Vocês estão ali na hora do almoço, assiste ali pelo celular mesmo. É muito interessante que fala sobre essa questão do minimalismo. Minimalismo é uma filosofia de você viver basicamente no botão modo sobrevivência ativado. Eu tenho uma camisa para vestir, tenho uma calça, tenho um tênis, tenho um carro velho, ou nem tenho carro, tenho uma bicicleta. É aquilo ali, é só o suficiente para sobreviver. Por que eu estou trazendo essa questão do minimalismo aqui? Hugo, você é um cara minimalista? Não. Mas eu ativo esse modo várias vezes na minha vida. Como assim? Eu, Hugo, tenho sonhos para realizar. Um cara minimalista não quer rodar o mundo que nem eu quero. Um cara minimalista não quer andar num carro melhor. Eu não ligo para Ferrari, eu não ligo para Porsche, mas eu gosto de um Honda. Eu gosto de um Honda assim, novo para mim, vai ser muito legal. Só que, o Honda novo deve estar uns 150 mil. Mas então não ligo para carro de 1 milhão, de 300 mil. Poxa, um Honda, um carro que quase não dá manutenção. Então tudo são patamares, né? Uma casa melhor. Só que, para eu conseguir fazer mais dinheiro sobrar, para eu conseguir quitar minhas dívidas, eu tive que assumir isso daí. Então lá atrás, antes de começar a investir, eu liguei o modo minimalista da minha vida. Outro momento que eu posso dar de exemplo para vocês, eu casei em 2017. Casei em 2017 e a gente casou, acabou a festa de casamento, a gente foi embora para casa. Tá? Uma festa, inclusive, que o próprio pessoal da igreja se mobilizou, a gente praticamente não gastou nada. E fomos para casa. A gente podia ter ido para praia, para um Búzios aqui, podia, só que a gente botou na cabeça. Eu já tinha ido para o Uruguai com a minha irmã e com a minha mãe em 2014. Eu falei, poxa, eu queria muito ir no Uruguai com você, porque na época foi muito rápido assim, tal, eu queria ir contigo, ficar uns 5 dias lá pelo menos e tal. Fui, pesquisei preço. Vamos para o Uruguai? Vamos. Só que a gente não tem dinheiro. Mas se a gente juntar X por mês, abrindo mão disso, juntando esse dinheiro, a gente consegue em 2 anos. Quantas pessoas que vocês conhecem têm disciplina de ficar 2 anos em casa só à base de Netflix, pipoca, misto quente e pizza de mercado? Quantos relacionamentos vocês conhecem que sobrevivem sem isso? Tem casal que não consegue ficar em casa junto e começa a brigar. Ou tem casal que, assim, eu já vi muito isso acontecer. Se não levar para comer fora, se não der presente caro, vai dar ruim. Eu já tive um relacionamento assim, cara, se não der, você comprou isso, mas para que você comprou isso? A gente não ia economizar. Mas eu vi porque estava na promoção, não sei o que, eu gosto de me vestir bem e tal. Então quando o casal não está alinhado, meu amigo, é muito difícil. É muito difícil. Resumo da história, fomos para o Uruguai, até hoje a gente fala, foi o melhor passeio que a gente deu na nossa vida. Então valeu muito a pena. Então assim, vocês não devem satisfação para ninguém, vocês sabem o objetivo que vocês querem chegar. Então se tiver que abrir mão de alguma coisa, abram. Pela recompensa. Tenho vários outros exemplos que eu posso dar para vocês aqui. Fiz um cruzeiro também, que na minha cabeça era coisa de rico. Economizou, 2 anos depois, fiz a mesma coisa. Viajar maneiro, né? Vamos fazer mais uma viagem? Vamos. 2 anos, modo sobrevivência ativado. Vambora, depois fizemos um cruzeiro. É legal, né? Que você no meio de um monte de gente rico lá, falando tudo nojentinho assim e tal, e você ali no meio, né? É muito legal, cara. Essa frase eu gosto muito, que é do Henry Ford, criador da Ford, né? Carros Ford. Não nos tornamos mais ricos graças ao que ganhamos, mas com o que não gastamos. Isso para o brasileiro eu acho que serve bastante. Baixe seu padrão de vida. Então, por mais que você não queira assumir um padrão de vida minimalista, gente, baixar o padrão de vida, eu estou falando de 10, 20, 30%. Viver um degrau abaixo do que você poderia viver. Então, eu tenho 2 mil. Não, finge que você ganha 1.600, finge que você ganha 1.800, 1.900, que seja. Finge que você ganha isso, porque se você ganhar, você dá um jeito de sobreviver do mesmo jeito. Não é verdade? Esse pensamento. Não é? Você ia se virar do mesmo jeito. Se eu vou em 200, por que eu vou gastar 200? Vou gastar menos. Sim. Lógico, alguns momentos da nossa vida. Eu já fiz isso várias vezes, por exemplo. Teve uma época que eu guardava tudo que sobrava. Eu falei, não, agora eu vou fazer... Na época que eu comecei a investir, gente, nem com o Excel eu mexia. Eu botava envelopinho. Eu botava assim, envelope do aluguel. Envelope, luz, água, telefone, internet.
E eu falei, poxa, a gente precisa também de um lazer. Eu botei assim, envelope do lazer. Sabe quanto que eu botava nesse envelope na época? R$50. Só que eu e minha esposa, apesar de a gente ter uma vida muito simples, o pouco que a gente gosta de fazer normalmente são coisas mais caras. Né? Igual, por exemplo, eu não quero ficar indo para Rio das Ostras todo final de semana, indo para Lumiar, tomar banho de cachoeira, igual um monte de amigo meu faz. Vamos, não, prefiro ficar um ano em casa e depois viajar, fazer uma viagem de avião, conhecer um lugar diferente. E sou eu, nada contra quem pensa diferente, não tem problema. Mas perdi o fio de merda que eu ia falar aqui. Igual acontece no podcast. Igual acontece no podcast. Viver um padrão de vida baixo. Não, eu ia dar algum exemplo para vocês, mas não tem problema não. A gente segue aqui, só lembrar, eu volto aqui, tá? Abre mão de... lembrei. Eu botava nesse envelopinho do lazer R$50. E vamos supor, quero ir no La Bamba, que é o nosso restaurante preferido aqui em Friburgo. Pô, La Bamba ali, você não vai comer menos de R$100, você não come. Isso porque a minha esposa, a gente come muito pouco, né? A gente tem o hábito de comer pouco. Mas R$100 você não gasta. Então o que a gente fazia? Então tá, vou ficar 2 meses sem sair, porque 2 meses vai dar os R$100 do envelopinho do lazer e a gente vai. Gente, isso é disciplina. Eu quero comer fora todo final de semana. Beleza. Se você chegar para mim na consultoria financeira e falar assim, Hugo, não abro mão da minha cerveja todo final de semana. Beleza, a gente vai pensar em outra forma. De aumentar a sua renda ou de cortar gasto em outro lugar. Tá? Então eu não estou aqui para racionar a vida de vocês, mas eu quero que vocês tenham essa reflexão. O que eu posso fazer para minimizar e o que eu posso fazer para ganhar mais? Eu tenho um objetivo, eu quero chegar aqui, eu quero fazer isso, eu quero abrir uma empresa, eu quero fazer um curso profissionalizante, quero fazer um curso de biscoito, igual minha esposa fez um monte de curso de confeitaria para poder fazer essas coisas, curso de pães, massas, eu não sei como é que fala o nome. Panificação, ela fez também. Então assim, foi o preço que a gente pagou, tá? Pode avançar. Uma reflexão que eu quero trazer para vocês aqui, não sei se vocês já ouviram essa simulação, acho super legal. Se algo custa R$100 e você ganha R$5 por hora, aquela compra que você fez custou 20 horas da sua vida. O tempo é o bem mais precioso que a gente tem. E não dá para comprar. Não dá pra gente voltar e falar assim, eu quero comprar... O Warren Buffett fala, eu trocaria todos os meus bilhões, é um dos homens mais ricos do mundo, eu trocaria tudo para ter 20 anos de novo pobre. Entendeu? Isso é muito triste, né? Mas isso é uma coisa que vale muito a pena a reflexão, sabe? Tudo que eu vou comprar, eu fico pensando, cara, eu trabalhei tanto para juntar tanto esse dinheiro, custei com muito custo consegui juntar esse dinheirinho, sabe? Igual quando eu comecei a investir, poxa, com muito custo consegui juntar 5 mil, 10 mil, vou torrar isso agora, numa viagem, trocando de carro, sendo tudo que eu passei. Não, prefiro fazer isso daí, multiplicar e eu ganhar mais dinheiro. A frase que eu falei com vocês, ó, se você comprar coisas que não precisa, em breve terá que vender as coisas que você precisa. É a frase dele, Warren Buffett. Warren Buffett, para quem não conhece, veio do nada também, um dos maiores investidores, dizem que é o maior investidor de bolsa de valores de todos os tempos, é americano, ainda está vivo, 92 anos, trabalha até hoje, toma café no McDonald's, anda num carro de menos de $30 mil, mora na mesma casa, na primeira casa que ele comprou na vida dele, ele mora nessa mesma casa. É um cara que eu não entendo. Eu não sou um cara de esbanjar, mas com bilhões na conta, não ficar andando de metrô, igual esses caras, tudo bem. Toma café no McDonald's, mas então eu falo, cara, que velhinho bonitinho, cara, me amarra dele. Mas é muito legal. E a filosofia dele foi essa: eu vou comprar ações e vou esperar. Vou comprar ações de boas empresas, estudando o mercado, lógico, e vou esperar. E hoje ele é um dos homens mais ricos do mundo. Ele só não é o homem mais rico do mundo porque ele já doou mais da metade do patrimônio dele para caridade. Então, olha só que legal. Poderia, né? Acho muito legal. Se vocês quiserem pesquisar, vou dar uma missãozinha para vocês, devezinho de casa, posso? Luiz Barsi. Alguém aqui já ouviu falar de Luiz Barsi? Bom, é um investidor de bolsa de valores, pessoa física do Brasil. Em Graxate, meu da rua também. O quê? Luiz Barsi. B-A-R-S-I. Muito legal a história dele também. Ele é minimalista ao extremo. A filha dele relata, né? Que ele anda com um carro... É Passat. O cara é doido, o cara anda de Passat. Tiraram foto dele andando de metrô. Pouco tempo atrás, o cara bilionário andando de metrô. E ele fala, eu vou comprar uma Ferrari. Pra que eu vou financiar a Ferrari? Eu não sou sócio da Ferrari. O dinheiro tem que ficar comigo, tem que ficar com a Ferrari. Mas assim, se fosse ele, pelo menos ia estar curtindo muito o mundo, né? Mas assim, ele está feliz, né? Então, é o que importa, né? Para ele é o que importa. Para ele é rico. Investe e cuide de si mesmo, né? Sempre gosto de falar, toda palestra que eu vou, você precisa estar vivo e saudável para curtir o patrimônio que você for usufruir, né? Então, a gente está falando de investimento de longo prazo. Na empresa, quando a gente abre, a gente estudando, a gente se capacitando, a gente trabalhando no capital de giro, aprendendo cada vez mais, aprendendo a negociar, enfim, a gente está pensando em longo prazo. Eu quero que a minha empresa cresça cada vez mais, certo? Pessoa física, a mesma coisa. Eu quero, lá na frente, eu quero poder pegar meu filho, meu neto no colo, brincar, correr com ele pela casa, mesmo com meus 60 anos. Se a gente não cuida do corpo... E outra coisa, vamos falar de investimento de longo prazo. Alguém que conhece um investimento de curto prazo que é bom? Vem rápido na cabeça, é difícil lembrar, né? Agora, o investimento de longo prazo. Pensa assim, um relacionamento de longo prazo, quando você começa a namorar vendo longo prazo. Que o curto prazo,
que é o relacionamento de curto prazo? Você olhou, bonito, gostosinho, gostosinha, tá bom, para passar o final de semana tá legal. Agora, para o investimento de longo prazo, o que você começa a avaliar? Deixa eu ver como é que ele trata a mãe, porque se ele não respeita a mãe, ele não vai me respeitar. Deixa eu ver como é que esse cara se porta com o dinheiro, porque se ele não cuida do dinheiro dele, ele vai cuidar do nosso. Deixa eu ver como é que ele é com a alimentação, porque se esse cara bebe no final de semana, por exemplo, não tá nem aí para a saúde, eu sei que ele vai fartar cedo, vai me deixar sozinho, se eu tiver com filho, como é que eu vou fazer? Longo prazo, a gente começa a pensar em um monte de coisa. Não é verdade? E a gente tem que pensar isso com saúde também. Então, eu vou para academia, nem que seja meia horinha por dia, eu vou fazer uma caminhadinha. Ao invés de refrigerante, eu vou trocar por um suco, por um zero, enfim, né? Coisas básicas, às vezes. Eu não estou falando de ficar neurótico, não, né? Mas acho que o mínimo do mínimo a gente deve fazer. Investimento sempre de longo prazo, tá? Quero que vocês tenham isso em mente. Tudo que vocês forem pensar, pensem no longo prazo. Olha só que simulação simples que eu trouxe aqui. Parar de fumar pode te tornar rico. A simulação boba que eu fiz, um preço médio de um cigarro bem vagabundo, que agora o cigarro até aumentou bastante de preço. Quem fuma um maço por dia, eu tenho clientes que fumam 2 maços por dia, até 3 maços por dia. Eu já tive um amigo meu que fumava. Não sei como é que ele está vivo ainda, tá? 60 anos está vivo ainda. R$270. Se ele passa 35 anos fumando, isso sem considerar que isso aqui vai aumentar. Finge que o cigarro não vai aumentar em 35 anos. Ele fumou R$113 mil, tá? Se ele tivesse investido na porcaria de uma poupança, que para mim poupança é uma porcaria, em 35 anos ele teria R$500 mil. Olha isso. Estou falando de um cigarro, estou falando de R$9 por dia. Estou falando de R$9 por dia. Então eu acho que isso, a gente tem um vício, alguma coisa, pô, aproveitei agora abrir mão do vício, vou pegar esse dinheiro que eu já gastava, já aprendi a sobreviver com isso e vou investir, tá bom? Planejamento financeiro. Tudo isso daqui eu sei do material, tá? Se vocês quiserem eu passo para vocês também, sem problema nenhum. Passo planilha de controle para vocês. Tem o meu WhatsApp aí, pode mandar mensagem para mim que eu mando a planilha para vocês, tá? Então faça o orçamento, anota todos os gastos, estabeleça metas para economizar. Olha só, isso aqui de anotar gasto é um saco, desculpa a palavreada, eu sei que é muito chato, você... E às vezes o cliente fala comigo assim, pô, mas eu vou anotar se eu comprar uma bala, se eu comprar, pô, tá chato, vou comer um pãozinho, como é que eu vou anotar? Vai. Hugo, você faz? Não. Mas eu fiz. Você tá em por anos. Agora, né? Eu fiz por anos. Hoje eu não preciso mais fazer, graças a Deus, mas eu fiz por ano. Eu sei onde meu dinheiro vai, eu nunca fecho o mês gastando mais do que eu deveria. Então eu já tenho essa disciplina. Se você está com dívida, se você não sabe para onde está indo o seu dinheiro, a primeira coisa que você tem que fazer é saber para onde está indo o seu dinheiro. E eu já peguei cliente de falar assim, Hugo, eu ganho tipo assim, R$3 mil. Eu pago 1.000 de aluguel, 300 de compra, dá 2 mil por mês, por que não sobra 1.000? Você está gastando esses 1.000, não estou gastando 1.000. Sabe qual é o segredo? É fácil, hoje em dia é fácil. Dá a fatura do seu cartão de crédito, aí a gente vê. iFood, Amazon, Shopee, tá tudo ali. Tá ali, fácil. Lanche. Fácil de lanche. Meu dinheiro vai em lanche. Então, gente, é um processo temporário. A vida minimalista, a ficar anotando tudo que gasta, é um processo. Faz isso por um tempo, até você readaptar toda a sua vida financeira, a sua mentalidade financeira, depois você não vai precisar. Eu não quero que vocês tenham uma vida minimalista, a não ser que vocês queiram. Eu não quero que vocês fiquem anotando planilha, tudo que vocês gastam, cada balinha, a não ser que vocês queiram. Tá? Mas eu reconheço que é um processo muito legal para você poder olhar e falar, caraca, eu não acredito que eu gastei R$500 por mês esse mês só com lanche, só com iFood, só com delivery. Não acredito. E muito cliente toma susto. Porque ela gasta, ela paga, mas ela finge que não sabe que ela gasta. Aí quando ela vê no papel, na planilha, R$500 por mês, R$800 por mês, com gasto tecnicamente supérfluo, ela toma um susto. Aí eu fico... esquece, gastou, comeu pra cartão, né? Desafio vocês. Pega lá o Shopee, se eu ver se não tem mais de R$300 por mês ali, aí você pensa, cara, eu poderia ficar milionário em 30 anos se eu não estivesse gastando esses R$300, já vi. Fala, sabe? Sabe quanto que alguém sabe quanto que R$1 milhão rende hoje no investimento bem conservador? Tipo assim, um CDB de banco, um tesouro direto, quanto que dá R$1 milhão investido? Não. R$10 mil por mês, só de rendimento. Só de rendimento. O teto da aposentadoria da INSS hoje é 8.143, se bem me lembro. E para você ter esse valor, você tem que contribuir, se não me engano, lembro de cabeça, mas não é muito longe disso. Tá? Até compartilhei essa semana passada, esqueci. Acho que são R$800, R$900 por mês. Se eu investir 300, eu vou ter um patrimônio, eu vou ter uma renda muito maior do que essa. Então, assim, igual, por exemplo, aí eu e minha esposa é autônoma, eu também, a gente não paga, tudo bem que hoje a gente paga pela empresa, né? Nunca paguei carnê de INSS. Nem sei se esse negócio vai me dar aposentadoria lá na frente, eu tô pagando pros outros. Não sei se a minha vai estar lá quando chegar a minha vez. Agora, já tem falado isso, pessoal. Sim, que não. Na nossa época, a gente não vai conseguir se aposentar. É a maior pirâmide financeira que existe. Eu, Hugo, não acredito, tá? Não tô afirmando. Eu não acredito que eu vou ter aposentadoria. Ou se tiver, sei lá, toma isso aí, um trocado aí.
mas não vai, eu tenho certeza absoluta que não vai ser o suficiente para me sustentar. E eu tenho certeza que esse dinheiro que eu investiria no INSS, se eu investir por conta própria em ações, se eu comprar imóveis, ou nem que seja um CDB simples do banco, se eu botar na caixinha da Nubank, eu sei que vai me dar rentabilidade muito maior. Tá? Você tem o dinheiro e mais a renda passiva. O dinheiro é mais a renda. Sendo que se você contribui para o INSS, você não vai ter o patrimônio, você vai ter a renda, mas você não vai ter o patrimônio. Tá? Se você chega no final da sua vida com 1 milhão, 2 milhões, que seja na sua conta, você pode fazer o que você quiser, né? Então vamos lá. Cuidado com planejamento financeiro, né? Cuidado com os gastos invisíveis, por exemplo, IPVA, manutenção de carro, dentista. Porque quando a gente faz o orçamento, quando a gente joga tudo na planilha, o que normalmente a gente faz? Hugo, eu ganho R$2.000 por mês. Ó, minhas despesas fixas aqui, aluguel, luz, internet e tal, tá dando 1.500. Então eu posso gastar R$500 por mês tranquilo. Só que você esquece que a cada 6 meses você vai no dentista, você esqueceu o manicure, você esqueceu o salão de beleza, né? Principalmente mulherada, que mais eu tô esquecendo aí. Mas, então, assim, esses gastos invisíveis que a gente não gasta todo mês são os grandes vilões. O pessoal que fala que não sobra dinheiro, quando não é fatura de cartão de crédito, são esses gastos invisíveis aí. Tá? Eu tomei esse susto também, gente. Quando eu comecei a organizar minha vida financeira lá atrás, a primeira coisa que eu fiz foi começar a anotar no caderno, eu carregava um caderninho no carro e ficava anotando. Eu falei, pô, não é possível. Por que não sobra dinheiro, cara? Eu não ganho mal, né? Eu trabalhava vendendo bala, mas eu ganhava bem. Pagava um aluguel relativamente barato e não sobrava dinheiro. Aí eu fui ver, todo dia eu tomava de manhã cedo, eu trabalhava na rua o dia inteiro, né, gente? Às vezes viajava, voltava só à noite. De manhã, um cafezinho com pão com manteiga na padaria, uma garrafa de água no calor, bebia muita água na rua, um almoço da rua a firma pagava, tudo bem. À tarde fazia mais um lanchinho e chegava em casa. Esse lanchinho, cafezinho, isso aqui era 300, 400 reais por mês. Isso eu tô falando há 10 anos atrás. Tá? Então era assim, era a compra do mês que eu fazia, eu gastava só de lanche. Então o que eu fiz? Comprei uma bolsa térmica de 300 e poucos reais, importada na época, que tinha as gavetinhas, bolsa de gelo para botar assim, compartimento. Aí eu pegava 4 garrafas de água, que era 2 litros que eu bebi, botava 4 garrafas de água, fruta, marmita, lanche, sanduíche, iogurte. Comecei a economizar. Saudável, aí Exatamente. Comprei garrafinha térmica para carregar um cafezinho com leite, ficava tomando dentro do carro. Então, assim, não é deixar de fazer, é pensar numa forma mais criativa de você poder economizar, sem também ficar nesse modo de sobrevivência, sem curtir a vida, porque senão a gente fica maluco alguma hora, né? Eu vou antecipar a pergunta que eu ia fazer no final. Melhor investimento que existe. Melhor investimento que existe. Tcharam! Tcharam! Quem quer saber? Pergunta pra mim, Magna. Qual o melhor investimento que existe, Hugo? Pergunte-me. Pergunta pra ele. Pergunta pra mim, então, que eu te falo. Qual que é o melhor investimento? Boa pergunta, inteligente pergunta, capciosa pergunta. Obrigado, inclusive. Melhor investimento que tem, escolha bem o seu parceiro. Escolha bem o seu parceiro. Quem já escolheu um parceiro Quem já escolheu errado. Quem já escolheu errado. Tem que ajustar. Só que olha só, eu quero deixar uma coisa bem clara pra vocês. Eu tenho desse lado aqui um cara que quer viver, que gosta de todo final de semana tomar um banho de cachoeira, que gosta de curtir a vida, tomar a cervejinha dele, ou que não beba, mas que gosta de estar com os amigos e tal, enfim. E eu tenho aqui uma moça que ela pensa no amanhã, ela é ambiciosa, ela tem sonhos para realizar, sabe? Ela quer ter uma casa melhor, ela quer ter um carro melhor, ela quer poder viajar. E esses dois se apaixonam por ironia do destino, ou por piada, não sei. Eles se apaixonam, dizem que os opostos se atraem. Eu não acredito muito nisso não, né? Eu acho que atrai e se separa, né? Atrai e separa, né? Mas tudo bem. Que as maiores brigas hoje de divórcio e tudo é por causa de dinheiro. Eu tive cliente de fazer consultoria com casal. Eu sempre peço para fazer em casal, né? Já aconteceu umas 2 ou 3 vezes do cliente me contratar, quero fazer uma consultoria. Não, então traz sua esposa junto, porque a gente quer trocar uma ideia. E na hora que ele fala assim, eu tenho 90 mil reais de dívida, a mulher, sabe, teve uma que queria bater no cara e tudo. Eles começaram a discutir na minha frente, eu tive que esperar um pouquinho, que senão ia apanhar também. Eu esperei, calma, gente. Não, eu falei, não, olha só, ele me contratou, vou conseguir ajudar vocês e tal. Porque nem tinha ciência. Não, eu sabia que você devia, mas não sabia que era tanto. Então, assim, eu tenho esses 2 perfis aqui, tá? Um quer curtir a vida, quer viver o hoje, porque senão, se morrer amanhã, não curtiu nada. E eu tenho essa pessoa aqui que não, que quer abrir mão do hoje para viver o amanhã. Quem tá certo? Ninguém. Os 2 estão certos. Os 2 estão certos. Esse aqui não tem que ficar tentando mudar esse aqui, nem esse aqui tentar ficar mudando esse aqui. Não dá, gente. Vai desgastar os 2. É muito chato para quem tem que mudar e é muito chato para o outro que não aguenta conviver com o outro daquele jeito. Então, assim, arruma alguém que seja compatível contigo. Lógico, casei, dá para negociar? Tudo bem. Não vai ser 100% confortável nunca, né? Todo mundo vai ter que abrir mão um pouquinho. Mas o ideal, o melhor investimento que eu falo é escolha bem o parceiro de vocês, para depois não ter problema. E quando você está bem alinhado ali, se eu for usar como exemplo para vocês, eu vou usar o meu primeiro relacionamento.
Se eu morro hoje e a minha ex morre hoje, ela curte muito mais a vida do que eu. Porque ela tem esse perfil. Gosta de se vestir bem. Ela vem de uma infância mais privilegiada, não passou tanta dificuldade. A mesada dela era o meu primeiro salário, pra vocês terem ideia. Uma pessoa nota 10, super trabalhadora e tal, corre atrás de mulher independente. Só que ela curte viver hoje, e nada errado com isso. Né? A gente mantém o contato pelos nossos sobrinhos, né? Ah, minha tia não sei o quê, minha tia viajou e tal. Pô, legal, tá curtindo a vida. E eu tô na mesma aqui, no mesmo padrão de vida. Meu padrão de vida em 10 anos praticamente não mudou. Só o patrimônio meu que mudou, graças a Deus. Mas assim, a gente tinha muita rixa por causa disso. Eu queria abrir empresa com 19 anos, eu casei com 19 anos com ela. Eu queria abrir empresa, cara, com 19 anos. Ela não, ela queria fazer uma viagem. Pô, a gente não teve uma lua de mel, eu quero viajar, não sei o que. Eu falei, pô, mas esse dinheiro a gente pode abrir uma empresa, ficar rico. Entendeu? Então, para evitar esse tipo de coisa, conversa sobre dinheiro. A gente começa a namorar e a gente evita falar sobre dinheiro. Tem casal que não sabe nem quanto o outro ganha. Isso é muito triste. Falando sobre parceria, sobre patrimônio. Por que não? Conselho. Aceita quem quer, é só um conselho, uma opinião, tá? Caso por separação total de bens. Ah, então o seu dinheiro é seu dinheiro, o dinheiro dela é o dinheiro dela? Não necessariamente. Eu e minha esposa, por exemplo, a gente é casado sobre separação total de bens. Esses dias ela estava falando comigo, que eu falei, poxa, agora minha renda caiu um pouco, eu ganhava mais, ano passado estava ganhando bem mais e tal. Eu fico meio triste quando acontece essas coisas. É coisa de ego, né, de homem, né? De ser um provedor, talvez, sei lá. Ela falou assim, tá, mas quando eu estava fazendo faculdade, quem que me ajudou? Quem que me ajudou a pagar o meu curso de RPG, né? Porque foi 20 mil reais. Quem que me ajudou com isso, com aquilo e tal, não sei o quê? Eu falei, eu sei, mas ao contrário é muito ruim, eu prefiro te ajudar do que ser ajudado. Então, assim, é coisa de homem, né? Coisa de homem, mas assim... não tem problema nenhum. Igual, por exemplo, quando eu abri minha primeira empresa, foi com o dinheiro dela. Ela financiou minha primeira empresa. E os cursos que ela quis fazer, eu peguei da minha poupança e falei, não, vou pagar, você vai fazer esse curso, você vai ganhar mais, pô, eu quero te ajudar. Então, o que que impede? Por exemplo, até a empresa que eu abri tá no nome dela. Se ela me largar, eu tô sem empresa. Então, tipo assim, o nível de confiança é diferente? Não, a empresa tá no nome dela. Entendeu? Então, tipo assim, a gente se ajuda financeiramente? Totalmente. Eu compro alguma coisa sem falar com ela? Não compro. Não compro. Eu quero comprar alguma coisa assim, voltada para lazer. Lógico, eu compro sim, não, eu precisei comprar uma camisa, uma roupa, é lógico, né? Mas, por exemplo, eu quero comprar um videogame. Pô, amor, olha só, tô querendo comprar um videogame, e isso se incomoda eu comprar um videogame agora? Então, assim, uma coisa, quando é uma coisa pra lazer... Eu assim no casal. Porque, pô, às vezes ela tá querendo comprar alguma coisa pro lazer dela também, aí ela tá lá abrindo mão, aí eu vou e compro, eu acho sacanagem. Então, eu acho que tem que ter essa conversa, sabe? Eu acho bonito isso, cara, ter isso. Então, assim, a gente nunca brigou por causa de... Na verdade, a gente nunca brigou por causa de nada. Mas a gente nunca nem se queixou por causa de dinheiro, por causa disso. Sabe? Sintonia ali, nota 10. Né? Ano passado eu cheguei pra ela e falei assim, poxa, alguém lembra do Super Nintendo, um videogame antigão que tinha? Eu não sou de ficar jogando videogame, até porque eu não tenho tempo, mas eu vi na internet os novos. Eles botaram o Super Nintendo dentro de um negocinho pequenininho, assim, eu falei com ela, a hora que der eu vou comprar um negocinho desse daí. Chegou Natal, ela me deu. Então, cara, é muito legal, cara, essa comunicação. Então, assim, a separação de bens é pra que é? Quem já passou por um divórcio conturbado, turbulento, é muito, cara, é muito ruim. A cicatriz que fica na alma, independente de quem tenha tomado a iniciativa. Se a minha esposa decidir acordar amanhã e falar assim, nunca mais eu quero ver o seu rosto, tudo bem, amanhã você nunca mais vai precisar me ver. O seu patrimônio é o seu, o meu é o meu. Quando, por exemplo, a gente junta dinheiro, sobrou R$1.000, vamos investir esses R$1.000, tá bom, 500 para mim, 500 para você, cada um vai investir, mas no seu próprio CPF. Você vai investir na sua conta, eu investo na minha conta, é assim que a gente faz. Se ela mudar, espero que não, né? Mas se ela mudar e quiser me deixar, ela vai deixar feliz, ela não vai precisar ficar me vendo e conversando. Olha, tem que ver. Acabou, cara. Acabou. Então, assim, é uma coisa de cuidado com, na minha opinião, é uma coisa de cuidado com o outro. Então, cogitem tudo isso, porque quando a gente está apaixonado é muito bonito. Comunhão total de bem. Se acontece alguma coisa, meu amigo, para separar depois, o que vai ficar com isso? Não concordo, não. Isso aí quem tem que ficar sou eu. Não, isso aí foi presente de mamãe. Presente de mamãe é meu. Enfim. Tá bom? Eu não vou passar por isso. Reflitam sobre isso, tá? Para se organizar melhor, utilize uma planilha de gastos e administre seus recursos. Não se esqueça de poupar todos os meses, tá? Último dever de casa de vocês. Eu quero que vocês façam o primeiro investimento de vocês. Hugo, não sei investir. Todo mundo que tem Nubank? Ou Banco Inter? Algum banco digital? Pode ser? Todo mundo tem Nubank? Se não tiver, eu recomendo outro para vocês. Tem, né? Vocês já viram que tem a caixinha da Nubank, né? Então, escrevam lá, tem a caixinha dá até para colocar nome agora, né? Escrevam lá, aposentadoria, e coloquem lá nem que seja 20, 30 reais. Quem conseguir mais, coloca mais. Quem não conseguir, coloca menos. E todo mês vocês colocam alguma coisinha. Pode ser? Muito bom. Pode ser? Combinado. Desafio. Eu já estou fazendo. Eu fiz só em pensamento, por enquanto. Se vocês quiserem separar, lógico, esse daqui vai para a empresa, esse daqui para minha viagem, mas eu tô falando com vocês agora especificamente de aposentadoria.
Porque eu quero encontrar com vocês daqui a 15, 20 anos, de repente, nos Estados Unidos, no Canadá. Aí eu lembro aquela vez lá, igual já me pararam na rua, acho isso maravilhoso. Pô, vi seu programa lá, tô guardando um dinheirinho agora, comecei a guardar um dinheirinho. Daí ver vocês bem, independente financeiramente falando, sabe? Sem precisar de homem, sem precisar de governo, sem precisar de porcaria nenhuma, cara. E só vocês têm capacidade, vocês são empreendedoras, vocês têm tudo para ser independente financeiramente também. Então, fica aqui o meu mais profundo e sincero desejo para a vida de vocês, viu? Muito bom. E é isso. Eu fui bastante surpreendente. Uhul!